Mais uma vez, o ADEC, estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa lição, legalização das drogas, uma ideia maligna. E na primeira parte desse vídeo a gente falou um pouquinho da maconha, né, da maneira, dos malefícios que ela traz na vida do adolescente, do jovem, que isso não condiz com a palavra de Deus, que isso destrói o templo de Deus que somos nós e que precisamos fugir disso, pois essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. E agora, nessa segunda parte, a gente queria comentar um pouquinho a respeito de duas drogas lícitas, né? Que muitas pessoas fazem uso disso e infelizmente é lícito, né? Liberado para quem queira comprar e usar, que é exatamente, irmão Paulo, o cigarro e o álcool. O cigarro e o álcool. Quer ver? Foi sexta-feira eu fui no Atacadão e até que estava funcionando um pouco aquela regra de das 18 às 22 horas não vender álcool nessa época da pandemia, para não se ter festa, aglomeração e tal. Mas nós vemos que em outros lugares não teve, nem aderiu a isso, ou seja, está livre, todo mundo está comercializando, todo mundo está fazendo. Hoje em dia existe também uma lei que é dos 0 aos 18 anos não pode comprar nem consumir, mas também a gente sabe que, mas do contrário, irmão Renan, está por aí. Com certeza alguém já viu alguma carteirinha de cigarro jogando no chão e viu a consequência, né? Uma pessoa com a língua toda deformada, ou uma criancinha de colo mamando e várias bitucas assim do lado da comida, uma coisa que se torna já nojento por aí. Por aí nós já sabemos que não devemos, que aquilo não faz bem, né? Ou a pessoa com câncer aqui na garganta, uma bola aqui. Então, hoje em dia, eles foram obrigados por lei a colocar os malefícios que o cigarro, por exemplo, o tabagismo causa, né, nas pessoas, sem contar o câncer e as outras coisas. Então, nós vemos que está aí. Mas é o que você falou, são lícitas, pode-se comprar, só que é uma droga que pode comprar. Aí você já viu o que vai ser causado, né? O que vai acontecer com relação a isso. Interessante disso, né, irmão Paulo? Quando se fala são drogas lícitas, né? Significa que pode se comercializar, pode se vender livremente, mas a gente lembra do que o apóstolo Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é porque, por exemplo, o álcool é algo lícito que se vende no mercado a rodo, nos bares, que eu, como cristão, eu preciso me utilizar disso. Até porque o álcool, irmão Paulo, tem sido muito comum no meio jovem e no meio adolescente, assim como o cigarro também. A maioria de jovens e adolescentes já dizem ter experimentado o cigarro, o álcool, e o que mais traz preocupação e até tristeza, irmão Paulo, é que o uso do álcool, segundo estudos e pesquisas, é bastante elevado, e pasmem vocês, em um ambiente familiar, dentro de casa. Ambiente familiar. Na realidade, nós vamos ver na lição que hoje em dia o álcool é mais consumido no Brasil do que o leite. Imagina, olha só, o álcool é mais consumido do que o leite. Então, por aí já dá para ver que houve uma inversão de valores, está bem invertido, né? Bem invertido. Porque o leite que serve de alimento necessário para a vida, principalmente de criança ali, o álcool ganha dele em consumo. Olha para você ver. Sem contar que o álcool é a maior causa, né, das mortes em trânsito, é uma das maiores causas da morte de muitos adolescentes, de maneira direta e indiretamente, porque é muito comum adolescentes, jovens, se envolverem com o álcool, ir para as festas, ir para as baladas e depois voltar dirigindo, e às vezes dirige até de maneira irregular, né, não tem carta de motorista, não tem nada, não tem experiência, e acaba causando acidentes, morrendo e até matando outras pessoas, por fazer uso dessas drogas lícitas, né, que é o álcool, o cigarro, usos abusivos, né? E o interessante, irmão Paulo, que segundo pesquisas, a maior parte dos adolescentes e jovens que se envolvem com álcool e cigarro, eles se envolvem através de influências de amigos que já praticam isso, ou até mesmo de parentes próximos que influenciam eles a fazer uso dessas coisas. No ambiente familiar, por exemplo, o pai diz, eu vou pegar a minha cervejinha, vou tomar fim de semana lá em casa e tal, mas normalmente vai deixar um restinho na garrafa, um copo, e o filho, como tem o pai como exemplo, a paternidade é um exemplo, ele sempre vai olhar aquilo e vai falar, se meu pai pode, assim que eu pegar um pouco mais de idade, eu vou, e começa a gerar o desejo. Então deve-se tomar esse cuidado. Vamos definir o que é droga?
Ponto 2. Qualquer produto alucinógeno que leva à dependência química e qualquer substância ou produto tóxico, fumo, álcool, etc., de uso excessivo. Irmão Renan, para a gente fechar esse bloco, eu estava vendo o pulmão de um fumante e o pulmão de um não fumante, mesma idade de vida. Porém, um fumou 20 anos, do 20 ao 40, e o outro nunca fumou. O pulmão do fumante parece uma pedra de carvão, é preto, preto, preto. Aí mostrou o funcionamento dos dois, porque hoje em dia a tecnologia, a ciência tem essa condição de mostrar fora do corpo humano o funcionamento dos dois. O outro era vermelhinho, bonitinho, assim tal. Ele inflava e soltava o ar certinho. O preto, ele inflava assim menos e não soltava todo o ar. Ele prendia o ar. Isso que caracteriza a falta de respiração. Então ali deu para ver nitidamente que a pessoa que fuma devia dar uma olhada nesses vídeos, porque é isso que está acontecendo dentro dela, gradativamente. E baseados em dados, irmão Paulo, para comprovar esse exemplo que o senhor acabou de dar, o cigarro, gente, possui mais de 4.500 substâncias tóxicas dentro de um cigarro. Inclusive, 2 dessas substâncias são radioativas. E a gente sabe que a radiação é totalmente prejudicial para a saúde. E alguns males que o cigarro causa, depois a gente vai falar também do álcool, é hipertensão arterial, infarto do miocárdio, bronquite crônica, cânceres de pulmão, além de cânceres na boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, rim, faringe, colo de útero, mama, reto, intestino e próstata. E também o cigarro ele causa diabetes, osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, tuberculose, sinusite e etc. Então olha como que o cigarro pode ser prejudicial. E eu quero pedir, dentro ainda da linha do cigarro, para o irmão Paulo trazer aqui um comentário sobre algo que tem sido muito comum também entre adolescentes e jovens, que é o uso do narguilé. É diferente do cigarro, irmão Paulo? É prejudicial ou não é? Como que é o uso do narguilé? Narguilé, gente, um negócio que fica lá, tem uma vasilha que põe água, uma pedrinha, aí você põe um fumo e tem uma mangueira que vai fazer tudo. Aqui vai ser feita aquela transfusão e a pessoa vai fumar, vai baforar e vai soltar. E você vê que aquela fumaça vai preencher todo o ambiente. Segundo os especialistas, irmão Renan, segundo a medicina, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros pela fumaça que tem. Outra coisa que eles chama a atenção é com relação a ser sempre feito como uma comunidade, com vários amigos. Então um vai, põe e passa para o outro, Aquilo pode gerar doença na boca, várias doenças pego por aquele sistema, por aquele ritmo ali. Então, segundo a medicina, o narguilé faz bem mais mal à saúde do que o cigarro. Não se deve, de forma nenhuma, se deve evitar e fugir daquilo. Então veja, gente, que isso acaba com aquele mito, né, que eu já ouvi muitas pessoas dizer, irmão Paulo, que o narguilé não faz mal. Faz mal sim, é pecado sim, Deus não se agrada disso, tudo isso é coisa, é ideia do maligno, e Deus não quer isso, não quer os seus servos, os seus filhos envolvidos com essas coisas. E também alguns malefícios do álcool. O álcool também pode provocar doenças mentais, pode provocar diversos cânceres também, pode produzir problemas hepáticos como a cirrose, alterações cardiovasculares, diminuição da imunidade, infarto e acidente vascular cerebral, além de causar violência na própria pessoa e a pessoa também praticar violência com outras pessoas. Então veja, adolescentes, que toda essa lição, legalização das drogas, nós precisamos, diante de tudo isso, né, irmão Paulo, se posicionar, baseado na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, nos posicionar firmemente e dizer não para essa ideia totalmente do maligno. Sim, com relação ao alcoolismo, quero ler Efésios aqui, 5:18. Efésios 5:18 está escrito: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem. Essa palavra é forte, só essa palavra já tinha gancho para falar um monte de coisa. Mas enchei-vos do Espírito. Gente, outro detalhe que a gente está vendo ser difundido muito, principalmente em redes sociais, é que a Bíblia não proíbe beber, e sim se embriagar.
Mas está errado. A Bíblia proíbe beber. O cristão não pode beber, não pode tomar. Porque desde ali vem todos os malefícios, vem embriaguez desde o primeiro gole. O cristão não deve dar o primeiro gole de jeito nenhum. Está errado. Tem gente ensinando que a Bíblia não proíbe, mas a Bíblia proíbe. Não vos embriagueis com vinho. Salomão fala que o vinho é escarnecedor, que a bebida forte é zombadora. A pessoa bebe e perde toda a sua razão, seu raciocínio. Então não deve. A Bíblia está certinha. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe por quê, irmão Renan? Porque quem está cheio do Espírito Santo não cabe essas coisas, não precisa dessas coisas, não quer buscar alegria nessas coisas, é só no Espírito Santo de Deus. Tá certo, gente? Então vamos nos encher da presença de Deus, para que a gente possa buscar cada vez mais a presença de Deus e fugir dessas coisas, fugir da aparência do mal e nos guardar para Deus. Por isso que a Bíblia diz, né, irmão Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que nós precisamos preservar corpo, alma e espírito diante de Deus. Então as drogas, ela destrói o corpo do ser humano, e essa não é a vontade de Deus para o ser humano, principalmente para os seus filhos, tá certo, adolescentes? Um grande abraço de toda a liderança, que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Grande abraço.